Saudações BV especialistas, Butini quem fala e hoje nós vamos aprender a fazer uma DRE no Power BI, então fica aí. Bem galera, hoje nós vamos aprender numa microaula a montar uma DRE do zero, tá? No Power BI, uma DRE simples, mas funcional e toda estruturada de acordo com as informações que a gente tem, né, no banco de dados. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que a gente começa a montar isso, tá? Então, vamos lá. Para nossa tela do Power BI aí, eu estou com o Power BI zerado, não tem nenhuma tabela importada. Então, nós vamos começar a importar a nossa tabela. Vou importar tabelas de dados de Excel, né, que são os nossos dados, que se vocês têm dúvidas em alguns aspectos desses dados, é só ver os vídeos anteriores da BV. Tem toda uma série de vídeos tratando esses mesmos dados e eles vão estar também aqui na descrição do vídeo para download, ok pessoal? Tá tudo aí, tá? Então selecionei os dados, cliquei em abrir, ele vai mostrar para a gente, né, e vai conectar com os dados e vai mostrar para a gente quais tabelas a gente pode tirar desse arquivo, que são elas, ó. A gente tem o plano de contas, o plano de contas, o plano de centro de custo, razão e a DRE, que é a estrutura da DRE que a gente vai usar para montar o nosso relatório, tá? Então eu vou clicar em transformar, marquei todos eles, vou clicar em transformar dados, tá? Pronto, ele abriu aqui todas as tabelas aqui no nosso Power Query, tá? Para a gente tratar esses dados. Primeira coisa que eu vou tratar é o plano de contas, tá? Por definição, a gente coloca a estrutura das contas em formato de texto. Por quê? Justamente para manter a estrutura hierárquica de cada conta, tá? As demais colunas podem manter do jeito que está aqui, tá? Plano de centro de custo, a mesma coisa. Sempre a estrutura do plano do centro de custo a gente mantém, coloca como texto para manter a estrutura hierárquica da árvore, tá? Razão, a mesma coisa. Então a gente vai ter a coluna de data, a coluna de conta, que referencia o plano de contas, vou colocar como texto, e a coluna de centro de custo, que eu também vou colocar como texto, que referencia o plano de centro de custo, ok? As demais colunas estão ok, com os valores e tudo mais. E também a tabela de DRE. A tabela de DRE não tem nenhuma alteração a ser feita, tá? Então é só clicar em fechar e aplicar para importar de fato essas tabelas para o Power BI, ok? Ok, tabelas importadas, pessoal. Agora o segundo passo é analisar e verificar os relacionamentos entre essas tabelas, ok? Então a gente vem aqui, ó, na abinha de exibição de modelos, tá? E aqui já vamos ter aqui algumas tabelas já referenciadas, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o razão, que é a nossa tabela fato, tá? É onde o fato ocorre. Temos também a DRE, o plano de contas e aqui embaixo o plano de centro de custo, tá? Quais relacionamentos que foram feitos aqui? Primeiro lá, como a coluna tem o mesmo nome e o mesmo formato, então o Power BI já identificou que existe uma relação entre uma e outra. Então no plano de centro de custo, ele já linkou a tabela de plano de centro de custo com a tabela de razão através da coluna centro de custo, o código do centro de custo, tá? Plano de contas a mesma coisa, ele fez o link através do código da conta. Como eles estão, a coluna nas duas tabelas são iguais, os mesmos nomes e o formato é o mesmo. Então ela já definiu, ela já identificou que são colunas iguais, com a mesma informação e já fez o link. E também aqui na DRE, o Power BI já identificou que o código da DRE na tabela de DRE é igual ao código de DRE na tabela de plano de contas. Então já fez o relacionamento, ok? Então aqui os relacionamentos já estão criados, já estão
prontinhos para serem utilizados. Nesse ponto aqui é interessante vocês observarem a necessidade de fazer um tratamento adequado dos dados. Quanto maior qualidade do tratamento desses dados, mais fácil o Power BI vai identificar esses relacionamentos e já vai fazer eles automaticamente para vocês. Vocês nem precisam preocupar com isso. Claro que é bom verificar sempre se todos os relacionamentos foram feitos, tá? E caso algum não tenha sido feito, realizá-lo. Mas quando o Power BI tem tudo na mão dele para identificar e realizar, ele já faz isso para vocês, ok? Então, ótimo. Então, nós vamos lá para o nosso dashboard. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é criar uma matriz. Vou jogar uma matriz aqui para dentro, aqui, ó. Cliquei na matriz, joguei ela aqui para dentro, né? E vou expandir um pouquinho aqui. Vou colocar ela aqui do lado aqui, tá? Uma matriz. E vocês vão entender o porquê de uma matriz e não uma tabela, porque nós vamos usar as estratificações da matriz para fazer essa DRE, tá? Mais na frente vocês vão entender isso. E a primeira coisa que a gente vai levar lá para dentro é justamente a estrutura da DRE, tá? Aqui, ó, eu posso colocar aqui, jogo aqui a descrição da DRE, tá? Vou segurar, vou apertar e vou jogar aqui para dentro da DRE e ele vai mostrar para mim. Ele vai jogar aqui para mim, ó, todas as linhas da DRE que a gente criou na nossa grade. Bom, pessoal, com a descrição já colocada na tabela, agora nós vamos jogar os valores, tá? Então, onde que estão os valores? Os valores estão na tabela razão, na coluna valor. Então, Pronto, pessoal. Então, aqui eu tenho a coluna de descrição e a coluna de valor, tá? Notem que as linhas elas não estão numa classificação correta, uma ordem hierárquica correta. E também algumas das linhas foram suprimidas quando eu joguei o valor. Notem bem, eu vou tirar o valor aqui, ó. Vão voltar algumas linhas, como lucro bruto, receita líquida, todas essas colunas, essas linhas de igual, subtotal, elas foram suprimidas quando eu joguei o valor total. Então, quando eu volto o valor para dentro da tabela, esses valores são suprimidos. Por quê? Porque não temos valores nessas linhas. Então, nós vamos ter que calcular esses valores, tá? Então, nessa etapa, né, o próximo passo é primeiro colocar em ordem as linhas, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai clicar na DRE, clica na descrição e aqui, ó, em classificação, a gente classifica através do código do DRE. Vou clicar em código do DRE e aí ele vai classificar para mim de acordo com a codificação estrutural da DRE que a gente tem, tá? Que vem, né? A DRE, a estrutura dela vem dessa forma: receita, né? Receita de venda de serviços, depois impostos, depois custos de serviços prestados, depois despesa com venda, prestação de serviço, despesas financeiras e por aí vai, tá? Então a gente tem essa estrutura para a gente seguir. A segunda etapa é mudar um pouquinho a formatação do número aqui para ficar mais fácil da gente observar os números. Eu vou colocar aqui para vocês um formato que vai colocar os números entre parênteses, tá? Se vocês quiserem copiar essa formatação aqui, ó, era desse jeito aqui, ó, tá vendo? Então, quando o valor for negativo, ele vai ficar entre parênteses. Quando o valor for positivo, ele vai ficar normal. Então, a receita, que é uma entrada, valor positivo, ela fica normal. E a despesa, que é um valor negativo, ela fica entre parênteses, indicando né, uma diferença de natureza aí, ok? Bom, ok. Então, a gente tem a estrutura classificada e os valores já no formato correto. Então, agora, pessoal, a gente vai montar a medida para substituir esses valores, para suplementar esses valores de subtotal, para a gente terminar de montar a nossa estrutura. Se eu vim aqui em exibição de dados, na estrutura da DRE,
vocês podem perceber aqui que a gente tem 4 colunas, que é a descrição, o código da DRE, que na verdade é um código numérico, né, para identificar a classificação de cada uma, mas a natureza e o sinal que nós vamos utilizar um pouco mais para frente, tá? Então nós vamos usar a medida para definir essa natureza aqui, ó. Então a gente tem natureza A, que significa analítico, ou seja, tem valor nessa linha, e a natureza ST, que significa subtotal, que é exatamente o que a gente vai precisar calcular, né, nessa tabela e que não tem valor nessa linha. Então nós vamos ter que imputar valores nessa linha, tá? E como que a gente faz isso? Vamos voltar lá para o nosso dashboard. Nós vamos criar uma medida, né? Primeira coisa, eu vou inserir aqui um modelo de medida aqui, é uma tabela de medida. Vou escrever aqui medidas. E vou executar para aparecer aqui no meu canto superior direito aqui, tá? Ela apareceu aqui e aqui, clicando no botão direito em cima, vou criar uma nova medida. E agora nós vamos começar a criar essa medida de acordo com o que a gente precisa. Eu vou chamar aqui de valor DRE. Shift Enter para pular. E eu vou usar aqui, pessoal, a função switch, tá? A função switch é uma função que ela retorna resultado diferente dependendo do valor de uma expressão. Então a gente pode usar ela para preencher valores que não estão na tabela, né? Com outros valores que a gente vai imputar nela, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, nessa função switch, a gente tem que definir quais as linhas que estão sendo selecionadas dentro da tabela. E para isso eu vou usar a nossa função selectedValue, né? Se você tem dúvida de como usar a função selectedValue, tem aula explicando aqui. Eu vou deixar o card aqui acima para você acessar a aula. Tem uma microaula ensinando direitinho, né, os pontos básicos dessa forma. Então não perde tempo não, tá? Dentro dessa selectedValue, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a DRE, tá? DRE, e vou pegar o que? A natureza dessa DRE, tá? Natureza dessa DRE. Por quê? Porque é esses valores de natureza que a gente vai começar a definir eles. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, ó, feita a selectedValue dentro da DRE, eu vou substituir o A lá na nossa coluna de natureza da DRE, vocês lembram? A analítico ST subtotal. Eu vou pegar esse A e vou substituir ele por valor. Expressão valor, simples, um texto, tá? Ok? E agora eu vou substituir o termo ST pela palavra subtotal. Pronto? Ok? E vou fechar. Então essa é a nossa função switch, é a base que a gente vai utilizar para montar a nossa DRE. Claro que ela não tem nenhum valor aqui, mas quando eu executar ela e colocar na coluna, vocês vão entender onde que eu quero chegar com essa forma, tá? Vamos fechar. Fechou, e agora eu vou jogar ela aqui dentro. Vou jogar ela aqui dentro. Olha o que ela me deu. Então, ó, onde tem na coluna de natureza da DRE a expressão A, ele substituiu pela expressão valor. E onde tem a expressão ST, ele substituiu por subtotal. O que isso dá para a gente, pessoal? E aí ele, né, voltando um pouquinho, ele retornou as linhas que não tinham valor, né? Porque eu substituí, agora ela tem valor. Agora o valor é subtotal. Tá lá, lucro, receita líquida. Então a estrutura da DRE está toda bonitinha aqui. Ela só não tem valor, mas até agora, tá substituindo direitinho. Agora qual é o próximo passo, pessoal? Quando eu tenho uma linha já com um valor determinado, é só eu substituir esse campo de texto pela medida ou pela função que eu quiser para jogar o valor lá dentro, tá? E aí ele vai substituir o A pelo valor que eu quero e o ST pelo valor que eu quero, tá?
Então, vamos voltar lá na nossa medida de DRE. E qual que é o valor que eu quero na linha A? Eu quero, Butini, justamente o valor do razão. Então, eu coloco aqui, ó, eu jogo aqui uma função calculate. Então, eu vou apagar essa expressão aqui. Vou dar um Shift Enter. Vou chamar uma função calculate. Vou criar a soma da coluna valor da tabela razão. Vou fechar a minha soma, vou fechar meu calculate e pronto. Eu substituí a expressão valor pela função soma, né, da coluna razão, da coluna valor da tabela razão. Dou um Enter para executar e olha o que acontece. Ele substituiu todas as linhas onde tem a expressão valor pelo valor de fato, tá? Então a gente tem os mesmos valores lá, ó, 362.500, 416.200, todos os valores bonitinhos lá, menos as linhas de subtotal, porque eu ainda não calculei elas, tá? Nós vamos chegar lá agora. Então, metade da nossa DRE está pronta. Então a gente já tem as linhas onde tem valor já nos seus lugares. Agora nós vamos calcular as linhas de subtotal. Então vamos lá voltar para a nossa função. E agora a gente vai calcular a função do subtotal, tá? Vou vir aqui, vou apagar esse subtotal aqui e vou jogar a função aqui dentro. Qual a função que eu vou usar? Eu vou usar também a calculate para chamar a função. Vou usar a soma, né, do valor da coluna valor da tabela razão. Vou fechar nossa soma aqui, tá? E agora, pessoal, eu vou usar a função all, tá? Para tirar todos os filtros da tabela, tá? Vou usar a função da tabela, tirar todos os filtros da tabela DRE, tá? Vou fechar nosso all aqui e vou usar ainda dentro da função calculate, vou chamar DRE, o código da DRE, tá? Ele tem que ser menor que o máximo do nosso código da DRE. Ou seja, aqui ele está fazendo, pessoal, a seguinte montagem. Ele está pegando a soma do valor e está tirando todos os filtros dessa tabela e somando tudo que está acima dele. Então, tudo que é menor do que o máximo daquela linha, ele está somando. E ele vai me dar esse valor naquele campo, tá bom? Então, aqui eu vou dar um Enter. E a medida já lá está calculada lá, ó. Então ele já calculou para a gente todas as linhas onde estava subtotal, ele já fez o cálculo dele. Eu vou mudar aqui o formato do número para ficar mais fácil da gente observar. Coloquei no mesmo formato do outro. Tá, formato mudado. Agora a gente tem aqui, ó, a nossa DRE completinha, pessoal. Se vocês forem ver lá, ó, 362.500 mais 416.200 menos 99 dá 679.700. Então o subtotal calculando direitinho. Esse 679.700 menos o 392.125, 287.575. E no final, o nosso lucro operacional, 111.543, que é exatamente o total da coluna de valor do razão. Ou seja, somando todas as despesas, todas as receitas, a gente tem um lucro de 111.543. Então, aqui, pessoal, com essa fórmula aqui na tela de vocês, vocês conseguem montar uma DRE completinha, não importa quantas linhas elas tiverem, desde que esteja toda estruturada nesse padrão, ok? E depois disso, pessoal, é só fazer algumas alterações. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tirar a soma de valor. Eu não quero essa coluna, vou deixar só a coluna da DRE. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui, para ficar mais fácil da gente ver. Eu não preciso desse subtotal de linha, tá? Então vou tirar ele, porque eu já tenho o nosso lucro aqui, que é o nosso total, tá?
E agora a gente vai fazer algumas alterações na tabela para evidenciar algumas linhas, tá? Então a gente precisa evidenciar aqui as linhas de receita líquida, lucro bruto e lucro operacional. E como que a gente faz isso, tá? Primeira coisa, a gente vai lá na coluna, na tabela de DRE, a gente tem aqui o campo de sinal. Nós vamos utilizar essa coluna agora. Eu vou jogar ele aqui para dentro, ó. Eu vou pegar essa coluna de sinal e vou jogar ele para dentro da linha, tá? Quando eu joguei para dentro da linha, ele estratifica para mim. Então, se eu abrir aqui, vai ter o sinalzinho aqui, tá? O segundo passo, pessoal, é vir aqui em formatação do seu visual, vir aqui em cabeçalhos da linha, em opções, layout de nível. Vocês têm que desmarcar esse layout de nível, tá? Para a gente conseguir chegar no intento que a gente precisa, que ele vai tirar, né, o nível do layout. E quando eu expando todo mundo, ele coloca todo mundo na mesma linha, tá vendo? O sinal ele fica do lado aqui, ele não coloca estratificado um embaixo do outro, tá? Todas as linhas aqui que a gente tem, que você quer negritar, é só você recolher ela. Quando você recolhe, ela fica em evidência lá, tá vendo? E as outras ficam fora de evidência. E depois que eu fiz isso, é só vir aqui e tirar, né? Aqui em formatação visual, dentro de cabeçalho da coluna, é só tirar o íconezinho mais e menos, que aí ele tira o maisinho para abrir a linha, tá? E aqui tá pronto. A gente tem, aí você pode vir aqui, ó, nessa coluna de sinal aqui você coloca um espaço aqui para apagar esse nome, e aqui na descrição você coloca só o valor. Quer dizer, na coluna de valor DRE coloca só o valor. E aqui, ó, a gente pode fazer as nossas perfumarias, aumentar um pouquinho a descrição e o valor, colocar ele no meio, colocar negritado e por aí vai, tá? Então a gente tem aqui a nossa DRE prontinha, tá? Com os níveis certinhos, tá? E agora, pessoal, a outra etapa disso aí é, ok, Butinho, eu tenho uma DRE, mas eu queria uma DRE mensal, por mês, nessa mesma estrutura. Como que eu faço? Pessoal, muito simples. Primeiro, eu preciso de datas. E como que eu preciso de datas? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que criar uma tabela calendário para colocar nesse visual. Então, eu venho aqui, nova tabela, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, sozinho aqui em exibição de dados, nova tabela. Vou clicar em nova tabela e vou escrever lá a nossa tabela de calendário, e vou chamar calendar auto, tá? Já tem uma aula aí nossa explicando como que a gente cria essa tabela, tá? É muito fácil. Vou vir aqui, vou colocar ela em formato short date e vou trocar aqui o nome da coluna para data, para ficar mais fácil. Nossa data está criada, o próximo passo agora é fazer o relacionamento dessa data com a nossa tabela razão. Então eu vou jogar ela aqui, razão eu tenho a data, então eu vou apertar, arrastar até o campo data, ele faz o relacionamento. Ó, relacionamento criado, eu volto para o nosso dashboard. Agora eu tenho lá a minha tabela de calendário, tá? Então o que eu faço, pessoal? Agora é muito simples, é só abrir ela na hierarquia aqui, ó, de data e jogar o mês aqui para dentro. Eu quero o mês nas colunas, então eu pego o mês, arrasto para as colunas aqui, ó, prontinho. Agora eu tenho uma DRE por mês, fechadinha, com todos os nossos resultados. Vou diminuir ela um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Olha lá. Eu tenho uma DRE aqui prontinha, com todos os valores na estrutura certinha, mês a mês, totalizando no final lá nosso lucro bruto de 111.543. Ok, pessoal? Vocês viram que fazer uma DRE não é um bicho de 7 cabeças, tá? O segredo de tudo tá na função switch, tá? Que vocês viram aqui, e como calcular os subtotais, que é exatamente essa função calculate aqui, ó, com o código da DRE, tá?
Então não tem mistério, é só vocês estudarem, praticarem, tá? Os dados vão estar aí para download para vocês baixarem e praticarem, né? Veem o vídeo, vão praticando juntos, tá? Eu também quero pedir aqui para vocês não deixarem de se inscrever no vídeo, deixar o like se gostaram dessa aula, tá? Comentem, tá? Compartilhem com seus contatos. Se alguém aí no seu trabalho ou você mesmo tá com dúvida em alguma coisa, manda nos comentários que a gente dá um jeito de responder, tá? Então, é isso aí. Essa função switch, ela é muito importante e mais para frente podemos fazer uma aula exclusiva para ela, tá? E também, assim, a junção dessa função com outras funções, que a gente viu aqui select value, calculate, max, né, que determina o valor máximo daquela função selecionada, né, daquele valor selecionado. Então tudo isso vai juntando, tá, para montar o quebra-cabeça para a gente montar a nossa DRE, tá? Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer, gostaria de pedir para vocês seguirem o canal, deixa o like. E por hoje é só. Um abraço do Butini e até a próxima aula.